é angústia para Jacó, o Senhor, porém, o livra dela. Então, em todos os textos, a promessa de livramento nos está garantida. Nós iremos passar por esse tempo de angústia incólumes. Não seremos atingidos por nada, a não ser pelo desespero espiritual, pela dúvida que nos assaltará. Mas aí então fica uma pergunta, e eu quero fazer para você agora. Agora eu vou perguntar. Se a porta da graça já está fechada, todos os casos para salvação ou perdição já estão resolvidos, certo? Sim ou não? Sim. A pergunta é, por que é que Deus colocou no seu cronograma profético um tempo de angústia para a gente que já está salva? Ah, pastor, para avaliar o caráter. Mas peraí, eles já estão salvos. A porta da graça já se fechou. Ah, pastor, é para purificar o caráter pela aprovação. Purificar de quê? Os céus declarou salvos quando a porta da graça se fechou. Por que é que Deus colocou no seu cronograma um tempo de angústia para a gente que já está salva? Bom, eu só vou responder isso amanhã. Eu não quero perder meu auditório, né? Então a grande tribulação, ela tem um papel muito especial nesse momento da história. E amanhã nós vamos entender por quê. Os mortos poderão pertencer aos 144 mil? Vamos responder a duas perguntas agora. A primeira é essa aqui. Podem ou não? Não podem. Por que não podem? Porque os 144 mil, eles passam pela grande tribulação. E a grande tribulação situa-se cronologicamente depois do fechamento da porta da graça. E depois que a porta irá se fechar, os salvos não mais morrem. É por isso que o decreto de morte não vai matar ninguém. Porque ele só é promulgado durante as pragas. Então quem morre não pode pertencer a quem? Os 144 mil. Por quê? Porque não vai passar pela grande tribulação. Quem ficar vivo e salvo, automaticamente vai passar por ela. Por isso, eu resumo o tema com uma frase. Quem são os 144 mil? Todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça. Todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça serão chamados 144 mil. E quem são eles? Uma grande multidão, diz o texto. E os mortos? Mas pastor, o senhor tem que ler mais por profecia. Porque o anjo disse para ela em Jeová que ela faria parte dos 144 mil. E agora? O anjo disse assim. Ele, Enoque, percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Ela em Jeová está falando de Enoque. Aquele que viveu já por aqui, Deus levou para ele. Pedi a meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo disse para ela em Jeová assim, deves voltar e, se fores fiel, juntamente com os 144 mil, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Está vendo aí, pastor, que ela vai fazer parte e ela morreu? O texto não diz isso. O texto diz que ela estaria com. Estar com é uma coisa. Fazer parte de é outra coisa. Por que aquela Jeová não pode pertencer aos 144 mil? Porque ela já morreu. E quem morre não passa pela grande tribulação? Não, pastor, mas o senhor se esqueceu da ressurreição especial de Daniel 12, 2? Eu não me esqueci. Mas quem ressuscita na ressurreição especial, já ressuscita glorificado. E não passa pela tribulação. Não, pastor, mas tem uma outra mulher, que ela em Jeová te disse que ela morreu e ela vai pertencer aos 144 mil. Ela em Jeová te disse isso? Vamos para o texto. Vi que ela, aqui está a defunta,
senhora Hassens, estava selada. Olha aqui, selada. Deus sempre selou os salvos, mas não é o selamento de Apocalipse 7, porque esse selamento é escatológico, ele é concomitante com o selo da besta, e não existe o selamento da besta ainda, porque não saiu o decreto dominical. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria, e se ergueria sobre a terra, e estaria com quem? Mais uma vez, estar com, e não fazer parte de. Segunda pergunta: os 144 mil são simbólicos ou literais? Pastor, por que não pode ser literal? Eu vou dar 3 motivos para você. Primeira pergunta: quem aqui é israelita? Levante a mão, vamos ver. Levanta, tem um garotinho ali, só ele. Abaixou a mãe abaixou a mão dele. Temos um aqui. Ou seja, você está fora. Desiste. Você não é israelita. É literal? Então você está fora. Certo? É literal? Então tem que ser israelita. Agora me explica uma coisa. No ano 722 a.C., o Império Assírio destruiu 10 das 12 tribos. Cadê os israelitas dessas 10 tribos? Estão vivos hoje? Segundo ponto, Apocalipse 14. Vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele os 144 mil. Isso é simbólico ou é literal? Não, pastor, é literal. Os 144 mil são literais. Então o monte Sião é literal e o cordeiro é literal. O que João está vendo? Um cordeirinho, o animal, lá em cima do monte Sião, em Jerusalém, e com ele 144 mil salvos. É isso que João viu? Ou João viu Cristo, o Cordeiro de Deus, no céu, aqui tipificado pelo monte Sião, com todos os salvos que estavam vivos quando ele voltou? Eu prefiro a segunda hipótese. Terceiro ponto: se você disser que o número é literal, você está limitando a salvação de Deus. E como que você me explica a conversão de milhares de pessoas na hora undécima? Como disse Ellen G. White em vários textos, e eu só separei um. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade, eles se converterão. Aí imagina um anjo contando a porta do céu: 139 mil, 143 mil, 143.998. Tem 2 vagas. 144 mil. Já encheu. Quem chegou, chegou. Quem não entrou, perdeu a chance. É assim que o céu funciona? Então eu tenho problemas em aceitar a literalidade. Eu prefiro crer na simbologia. Por que 12 mil de cada tribo? Porque a tribo representa o povo de Deus no Antigo Testamento. E Paulo ensina que nós somos o Israel espiritual. Por que 12 mil? Porque 12 é o número da totalidade. Por isso 12 patriarcas e 12 apóstolos. Por isso 12 mil. Terceira característica dos 144 mil. No mesmo versículo 14. Eles passaram pela grande tribulação e eles lavaram as suas vestes e as branquejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Esta, quem sabe, é a característica mais especial dos 144 mil. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Como que eu entendo esta analogia? Eu entendo à luz de João. Eu tirei o texto daí, onde João diz que nós tivemos os nossos pecados lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, os 144 mil, eles alcançaram uma rica experiência com Deus.
Eles foram batizados com a chuva serôdia. E eles estão prontos agora para a grande tribulação, porque eles possuem o selo de Deus. E o selo de Deus significa pertencimento e proteção. Eles estão prontos para o drama. Eu achava que os coreanos comiam muito, Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos de uma experiência rica com Jesus. Ellen G. White diz assim: o selo de Deus jamais será colocado na testa daquele de língua torpe e enganosa, dos amantes dos prazeres, dos amantes do mundo. Nós precisamos de uma experiência espiritual que, ora, nós não possuímos. E esse é o grande desafio dos 144 mil. É por isso que Ellen G. White tem um texto, e eu gostei muito desse texto. O cuidado de Deus, página 337. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Olha que conselho que Ellen G. White nos dá. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. E o que eu preciso fazer para estar entre os 144 mil? Primeiro, tem que ficar vivo. Não marca a morte antes da hora, não. Segundo, você tem que estar com a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Isso significa entrega diária. Isso significa confissão diária. Isso significa leitura da palavra de Deus, oração e o uso dos dons para ajudar na pregação do Evangelho. Envolvimento com a obra. E eu queria terminar dizendo para vocês de que o diabo não está satisfeito com as decisões que nós tomamos. E ele não quer você no céu. Ele vai te oferecer tudo o que ele puder para segurar você nessa terra. Ele vai fazer de tudo para fazer você desistir do céu. Nós estamos dentro de um grande conflito. E se de um lado todo o céu está interessado em nossa salvação e tem buscado nos salvar, existe uma hoste do inferno que fará de tudo para que você desista. E enquanto eu falo isso, eu sei que você se lembrou da área frágil da sua vida. Eu sei que você se lembrou. Mas nessa noite, há esperança para você. Há esperança. Porque o céu quer você lá.